Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Vinologia e vamos falar hoje sobre processo produtivo. Isso mesmo, vamos falar como os vinhos são produzidos ou as principais etapas do processo de produção, falando basicamente de brancos, de tintos e espumantes, que são os principais vinhos que a gente encontra no mercado. Se você também tem essa curiosidade, se liga aqui que a gente vai ajudar a descomplicar mais essa para você. Fala galera, sou Leonardo Menezes e vamos falar aqui sobre o processo de produção do vinho, isso dentro da trilha do conhecimento do vinho aqui do canal Vinologia, que você tem acesso aí na nossa playlist no YouTube e com todo o conhecimento básico do mundo dos vinhos para você que está começando, para você que tem mais curiosidade para aprender mais sobre esse mundo tão fascinante. E aqui a gente vai falar das principais etapas do processo de produção, a começar pela colheita, né? A gente não pode esquecer que o vinho é feito a partir das uvas vitiviníferas. E essas uvas são produzidas nas parreiras, nas videiras, nas propriedades das vinícolas e o primeiro passo é colher essas uvas. Essa colheita é feita manualmente, né? São pessoas, efetivamente, uma equipe que vai lá colher essa uva, coloca em recipientes e traz para dentro da vinícola. E o local onde eles chegam com essas uvas é conhecido como cantina. Então, na cantina da vinícola é a porta de entrada, ou seria o marco zero, efetivamente, do processo de produção de um vinho. Então, depois dessas uvas terem sido colhidas, elas vão passar por um processo de desengaçamento. O que é isso? Tirar os engaços. Os engaços são aqueles raminhos que tem nas uvas, que se você esmagar a uva com aqueles raminhos, né, começar a produzir o vinho com ele dá um sabor muito adstringente, muito azedo, não é agradável, então isso tem que ser desprezado. Então você tem uma máquina que tira esses engaços e deixa só a uva mesmo, a parte esférica dela, para ser aproveitada. E aí a gente vai para uma outra etapa que é a da prensagem ou esmagamento, né? Onde efetivamente você vai esmagar a uva para que a casca se rompa, a polpa saia e saia o líquido também que dá ali dentro e você cria, na verdade, uma grande sopa, podemos dizer assim, que é chamado de mosto, né? Nessa fase ainda não temos vinho, nós temos o mosto, que é um líquido, né, bem denso, aonde começa a fermentação, e já vai explicar um pouquinho na frente isso. Essa prensagem ou esmagamento, por muito tempo foi feito por seres humanos, né? Num processo que a gente chamava de pisa. Efetivamente, pessoas pisando. As pessoas entravam em tanques, né? Quase umas piscinas de concreto, né? Era muito chamado de lagares também, aonde ficava ali o mosto, né? Começando a fermentar, porque as pessoas iam pisando, as uvas iam sendo esmagadas e o mosto começava a se formar ali mesmo. Hoje em dia isso é muito pouco utilizado, algumas vinícolas ainda usam, principalmente em Portugal, mas mais por uma questão artesanal, para ter um vinho, um rótulo diferente, ou até mesmo uma questão de marketing na vinícola. Há vinícolas que levam turistas para lá durante a época da colheita. Essa época da colheita também é conhecida como vindima, né? Que no hemisfério norte, na Europa, Estados Unidos, acontece entre mais ou menos setembro e outubro, e aqui na América do Sul, no hemisfério sul e na América do Sul, consequentemente, acontece entre fevereiro e março, ou seja, sempre no final do verão. Então, nessas épocas, algumas vinícolas levam os turistas lá para que eles façam a pisa. Então, você pode entrar, pisar, vira quase que uma brincadeira ali, um evento. Mas, em termos de produção mesmo, isso já é uma coisa mais em escala industrial hoje em dia, totalmente automatizada. Essa pisa já é feita por equipamentos, com pás mecânicas e dentre outras variáveis, controladas por computador, é bem diferente, tá bom? Mas ainda assim, o processo de prensagem e esmagamento ele tem que ocorrer, ele é absolutamente fundamental. Depois que é feito o esmagamento, esse mosto, como a gente falou, começa a fermentar. Então, o que é a fermentação em si? Tá? Isso vale, na verdade, para basicamente tudo que é bebida alcoólica. A fermentação é um processo químico natural, onde as leveduras, que muitas delas já estão presentes na própria casca da uva, depois na produção são adicionadas leveduras também, que são selecionadas pelo enólogo, dependendo do que ele queira, que tipo de produto ele queira fazer, tá bom? Mas já existe ali na casca. Então, se você esmagar um cacho de uva, mesmo que você não adicione levedura, a fermentação já começa. Mas, obviamente, para que se tenha um resultado final esperado num volume maior, muitas vezes é adicionado, tá bom? Essas leveduras são micro-organismos, são fungos que reagem aos açúcares presentes naturalmente na uva. E a principal reação química, ali na verdade ocorrem várias reações, mas a principal reação química é a levedura consumindo o açúcar, transformando em dois elementos principais, o álcool etílico e o gás carbônico ou CO2, tá bom? Nos vinhos convencionais, principalmente os brancos e tintos, o gás carbônico ele evapora e é simplesmente desprezado.
tá? Ficamos somente com álcool etílico, que é um dos elementos fundamentais que dá estrutura para o vinho. A gente vai falar um pouquinho de espumante depois, a gente volta à questão do gás carbônico, mas por enquanto vamos considerar que ele foi desprezado. E aí essa fermentação se inicia. Só que essa fermentação não pode ocorrer ao bel prazer, num tanque aberto e tal, aí tem uma série de coisas, de impurezas, etc., que não é adequado. E também existe uma coisa fundamental nessa fase, que é o controle da temperatura. É isso mesmo. A fermentação depende muito do controle de temperatura. Então, portanto, essa fermentação, depois que a prensagem, ela tem que ir para tanques onde existem tecnologia para ter o controle de temperatura, dentre outros elementos. Os mais famosos são aqueles tanques de aço inox que a gente vê, tanto de produção de vinho, também de cerveja você encontra isso. O aço inox é muito comum pela praticidade, pela também a forma, a consistência dele te permite uma higienização mais adequada, você pode limpar e deixar ele totalmente higienizado para o uso seguinte, enfim, então é muito comum isso. E você tem ali o controle da temperatura que o enólogo literalmente vai ajustando. Se você não pode ter temperatura de mais nem de menos, muito quente, muito frio, isso pode interferir na fermentação ou até mesmo interromper a fermentação. Então, o controle da temperatura é absolutamente necessário nessa fase. Depois que a fermentação é concluída, isso geralmente leva em torno dos seus 15 dias, o vinho tem que ser transportado para um outro tanque. Aí nessa fase é feito o que a gente chama de trasfega ou trasfegação. São mangueiras que você pluga de um tanque para o outro e você tira o vinho de um lado para o outro. Por que é feito isso? Porque acabada a fermentação, ficam ali os restos das cascas, algumas impurezas, pode ter alguma incidência de bactéria, até por uma questão de higiene, você tira ele e joga para um tanque limpo, aonde você vai passar para a fase seguinte, que é chamada de estabilização, ou seja, você fermentou, chegou num ponto desejado, a partir daí você já pode chamar de vinho propriamente dito, né? Porque você já tem os elementos ali, seria o início da vida do vinho em si, só que você precisa estabilizar aquilo ali, ou seja, todas aquelas reações químicas que foram provocadas para chegar naquele ponto, eles têm que ser estabilizados e controlados. Você não pode deixar, por exemplo, as reações de química continuarem a acontecer depois desse ponto, ou mesmo que ela pudesse acontecer ainda na garrafa, por exemplo. Você poderia ter um problema, um desequilíbrio, né? Causar outros intempéries na bebida nas etapas futuras. Então, ela tem que ser estabilizada ali. E nesse momento também, ela pode ser filtrada ou clarificada, né? O vinho, você vê, a maioria dos vinhos eles são extremamente límpidos, né? Que é a característica da bebida. Mas um ponto importante isso também é uma decisão do enólogo. Há vinhos que não são filtrados, inclusive muitos no contrarótulo você consegue ler isso que não é filtrado. E aí você vai perceber não necessariamente impureza e turbidez, não chega tanto, mas você pode ver algumas suspensões, alguns cristalzinhos, alguns outros elementos dentro do vinho. Não, nesse caso não é um defeito, porque é uma decisão do enólogo, ele não quis filtrar para trazer uma outra característica. Mas se você vê algum tipo de impureza, se lê que o vinho não é filtrado, ok, isso não é um problema, tá bom? Mas a maioria dos vinhos são sim filtrados, são clarificados e passam, vão para a garrafa dessa forma, como a gente conhece, a bebida totalmente límpida, tá ok? Então, depois que é feita essa estabilização e clarificação, aí existe também uma outra decisão do enólogo, que é a fase de amadurecimento, que é os famosos barris de madeira ou barricas de carvalho, né? Então, os vinhos podem ou não passar pelo estágio em barricas de carvalho, que é a fase de amadurecimento. A gente já fez um vídeo aqui no canal, a gente explica a diferença de vinho com madeira e sem madeira, vocês podem entrar lá para consultar. E é importante entender que é isso, um não é melhor que o outro, é uma decisão, é uma característica. A gente não pode esquecer que o enólogo é como se fosse um chefe, ele está preparando ali um prato que ele tem uma série de elementos que ele pode escolher. Eu quero mais assim, eu quero mais assado, com esse tempero ou sem aquele tempero, maior ou menor dose. E a mesma coisa, passar em barrica vai te dar uma característica e não passar vai te dar outras, né? Então isso é uma decisão. Há de se observar também questões regionais de regulamentação. A Europa, por exemplo, é muito rígida nessa questão de regulamentação da região produtora, para que você escreva que o vinho é um Brunello de Montalcino, que ele é um Gran Reserva da Rioja, ele tem que seguir certos ritos, certas regras, e um deles, por exemplo, é tempo de amadurecimento em carvalho, por exemplo. Então, o vinho pode passar anos, inclusive, amadurecendo no carvalho. Há quem faça também o seguinte, passa uma parte do vinho que vai ser engarrafado, passa no barril e outro não passa, depois eles misturam. Tem uma série de possibilidades aí. Depois dessa fase de amadurecimento, você tem a fase do envelhecimento, que ele já ocorre nas garrafas, mas dentro das vinícolas, ou seja, saindo dos barris de carvalho, você passa
para as garrafas, mas ainda não a garrafa que vai para o mercado. Sim, uma garrafa que vai ficar armazenada, vamos dizer, numa adega da vinícola, por mais um tempo, às vezes até por anos também, em função até de legislação, tá ok? Então essa fase chama-se de envelhecimento, onde o vinho ali vai ganhar outras características, outros aromas, sabores, pode ser interessante e há algumas regiões que exigem isso. Feito isso, aí sim depois ele vai para o engarrafamento final, que é onde ele vai receber seu rótulo, contrarótulo, vai para a caixa para ir para a expedição e ser distribuído no mercado, tá ok? Então, a grosso modo, todos os vinhos passam por essas etapas que a gente citou aqui, tá bom? Agora, tem dois pontos importantes aí. Quando a gente fala de espumantes, os espumantes, na verdade, vão ter uma etapa adicional, que é a etapa da segunda fermentação. É isso mesmo. Lembra lá no início que eu falei, no processo de fermentação são produzidos álcool etílico e gás carbônico, essencialmente, dentre outros elementos. No vinho comum, o gás carbônico é eliminado. Aqui não, você aprisiona esse gás. Como? O vinho espumante, depois de pronto, ou seja, o que a gente chama de vinho base, ele é engarrafado e dentro é adicionado mais leveduras para que ocorra uma nova fermentação, só que na garrafa. Como você está nos tanques e você tem e o gás carbônico evapora ali, na garrafa não, ele fica aprisionado. E o gás carbônico é que vai dar as famosas bolinhas ou borbulhas, ou como se chama-se também no mundo dos vinhos, de perlage, né? É responsável por todo aquele frescor que o espumante nos entrega, é uma das principais características marcantes dessa bebida. Então isso vem do gás carbônico. Então ele passa pelos mesmos processos que a gente citou, só que a diferença é que ele tem essa segunda fermentação. E na grande maioria dos casos, o espumante não passa pelas barricas de carvalho. Isso é mais comum nos tintos e alguns brancos, principalmente da uva Chardonnay, tá ok? E tem um ponto importante também sobre a coloração. Como eu falei, vinhos tintos, vinhos brancos, mas também tem vinhos rosés, laranjas, etc. Tem nuances aí. Aonde que essa questão da coloração acontece? Ela acontece lá no início, no momento da prensagem para o início da fermentação. Ou seja, o tempo de contato que esse mosto fica com a casca da uva é que vai dar a cor do vinho. Então, se ele fica uma uva tinta, fica muito tempo em contato, ele vai virar um vinho tinto. Se ele fica mais ou menos em contato, meio do caminho, ele vai virar um vinho rosé. Se ele fica muito pouco em contato, ele vira um vinho branco. É isso mesmo, a gente pode ter inclusive vinho branco de uvas tintas, desde que ele tenha pouco tempo de contato com a casca. Já a uva branca, se você deixar ele muito tempo em contato, ele vira o vinho laranja, por exemplo. Então, a coloração do vinho é dada pelo tempo de contato da casca com o mosto no início. Então, essas são as duas principais variáveis. Coloração do vinho e se o vinho vai ser espumante, ou os vinhos que não são espumantes são chamados tecnicamente de vinhos tranquilos. Então essas são duas variáveis que mudam um pouquinho o processo de produção. Fora isso, as etapas são basicamente as mesmas, as decisões cabem ao enólogo, os tipos de alimento que ele vai usar, mais tempo, menos tempo, qual é a dose, quais são as características, o que ele quer na bebida final. Tá ok, pessoal? Então era isso que a gente queria passar, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Entre lá no canal, consulte a nossa trilha do conhecimento e as outras playlists e espero ter ajudado a descomplicar um pouquinho mais a ciência do vinho.